Olá, meu nome é Ana Beatriz Ferrari dos Santos, sou fonoaudióloga e estou estudando para concursos. Então eu vou explicar um pouquinho a Lei 8142, que é a Lei do Controle Social, para quem está estudando SUS, Saúde Pública. A Lei 8142, ela vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e também sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e vai dar outras providências também. O artigo 1º ele fala de duas instâncias colegiadas, da Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Então, o SUS, do que trata a Lei 8080, vai contar em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do poder legislativo, com duas instâncias. Quais são elas? Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. A Conferência de Saúde vai se reunir sempre de 4 em 4 anos. Então, conferência, a gente tem que ter na cabeça que é aquela reunião maior, é uma conferência, é um evento grandioso. E eventos grandiosos ocorrem de tempos em tempos maiores, como, por exemplo, a Copa do Mundo. É como se fosse uma reunião muito grande, é sempre de 4 em 4 anos. Então, vamos tentar relacionar essas duas ideias. Então, essa conferência de 4 em 4 anos, inclusive em 2011, ano passado, foi o ano que teve as conferências de saúde, ele vai contar com a representação de vários segmentos sociais. Usuários, profissionais da área da saúde, enfim, vários segmentos sociais, e aqui não especifica que segmentos seriam esses. Vai avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política da saúde nos níveis correspondentes. Então, ela vai só avaliar, fazer uma avaliação do que ocorreu naqueles 4 anos e vai propor diretrizes para a formulação da política nos níveis correspondentes para os próximos anos. É convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por este ou pelo Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde também é uma instância colegiada, só que diferente da conferência, que é de 4 em 4 anos, ela ocorre em caráter permanente deliberativo. Ou seja, ela está sempre ocorrendo e ela vai deliberar. É um órgão colegiado, a gente tem representação aqui de 4 grupos: representantes de governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Lembrando que os usuários têm uma representação paritária de 50%, tanto na conferência quanto no conselho. Só que o Conselho de Saúde ele vai atuar diretamente na formulação de estratégias e no controle da execução da política da saúde na instância correspondente. Então, ele vai formular estratégias e vai controlar a execução da política. Então, é um órgão, é uma instância colegiada mais séria. Não que a conferência não seja séria, mas por ser permanente e deliberativa, ela tem essa função de controlar a execução da política. Inclusive, atua nos aspectos econômicos e financeiros. Essa parte aqui, inclusive, nos aspectos econômicos e financeiros, cai muito em prova de concurso. Eles mudam, exceto nos aspectos econômicos e financeiros. Então, essa palavra aqui, inclusive nesses aspectos aqui, cujas decisões serão homologadas pelo chefe de poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Fala aqui do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, CONASENS. Vão ter representação no Conselho Nacional de Saúde. Aqui sempre cai em prova isso daqui, A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências de saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. O que significa isso? 50%. As conferências de saúde e os conselhos de saúde terão sua organização e normas definidas em regimento próprio aprovadas pelo respectivo conselho. Então, o regimento próprio da conferência e do conselho, que vai definir como vai funcionar. Aí a gente tem aqui o Fundo Nacional de Saúde, o FNS. Vai ser alocado como? Isso aqui cai em prova também. Então vamos lá, são esses 3 aqui. Despesas de custeio e de capital do Ministério de Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Investimentos previstos na lei orçamentária de iniciativa do Poder Legislativo. E aprovados pelo Congresso Nacional. Às vezes na prova eles trocam, de iniciativa do Poder Executivo. Então, atenção, aqui é Poder Legislativo que vai aprovar esses investimentos previstos na lei orçamentária, que é a iniciativa do Poder Legislativo. Investimentos previstos no plano quinquenal do Ministério da Saúde. Às vezes na prova eles colocam plurianual,
plurianual, um monte de palavra que não tem nada a ver, para confundir a cabeça de quem não leu a Lei 8142. Coberturas das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos municípios, estados e Distrito Federal. Aí vem aqui o parágrafo único. Os recursos referidos no inciso 4, vão se destinar a investimentos na rede de serviços, cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e as demais ações. O artigo 3º. Os recursos referidos nesse artigo 4 da lei vão ser repassados de forma regular e automática para os municípios, estados e Distrito Federal, de acordo com os critérios que tem no 8080. E aí, os recursos desse artigo vão ser destinados pelo menos 70% aos municípios e o resto para os estados. Então, 70% aos municípios e o restante estados. Os municípios podem fazer o quê? Consórcios intermunicipais vão remanejar entre si parcelas dos recursos previstos naquele inciso 4 que a gente viu. Ou seja, o município perto do meu, ele oferece um serviço de raio-x que no meu município não tem. Então, eu vou fazer um consórcio intermunicipal para executar as ações e serviços de saúde remanejando entre um município e outro as parcelas. Então, os municípios podem fazer esses consórcios. Para receberem os recursos, que a gente falou que se trata do artigo 3º, esses recursos aqui, precisa ter o quê? Precisa ter 6 coisas. Primeiro, fundo de saúde, conselho de saúde, plano de saúde, relatórios de gestão, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento e o PCCS. Então, não adianta eu ter o fundo de saúde só, eu tenho que ter um conselho de saúde com a composição paritária que a gente falou, 50% dos usuários. Tem que ter um planejamento de saúde, o que vai ocorrer naquele ano, tem que ter relatório de gestão, tem que ter o contrapartida de recursos e um plano de cargos e carreiras e salários, que com prazo de 2 anos que foi dado nessa época aqui, a lei de 90, e na verdade tem município até hoje que não tem esse plano de cargos e salários. Se não atender o que está escrito aqui nesse artigo, os recursos vão ser administrados respectivamente pelo Estado ou União. E aí termina aqui a Lei 8142. Muito